Projeto de Lei 4.124/2008 do senhor Chico Alencar, que define o funk como forma de manifestação cultural e dá outras providências. Relator, deputado Jean Willis, parecer pela aprovação. Com a palavra o relator. Senhor presidente, essa comissão fez um debate acerca das prerrogativas dessa comissão no que diz respeito a reconhecimento, registro e tombamento de manifestações de patrimônio cultural, seja esse patrimônio tangível ou imaterial. E uma discussão ampla, porque há projetos aqui que autorizam tombamentos e registros de manifestações culturais, e o debate compreendia até que ponto nós estamos preparados, estamos tecnicamente preparados para identificarmos essas manifestações culturais ou esse patrimônio cultural que estaria em condições de ser tombado ou registrado. Fizemos esse debate e algumas reuniões para chegar a uma súmula dessa comissão que determinou que, a partir de então, nós não proporíamos nenhum projeto e rejeitaríamos projetos que aparecessem, que sugerissem registro ou tombamento de patrimônio cultural tangível ou imaterial. E concordamos que a gente daria pareceres favoráveis e travaríamos um debate político acerca dos reconhecimentos dessas manifestações culturais, reconhecimento político da manifestação cultural, e não tombamento nem registro. Então, desde já, eu aviso que esse projeto do deputado Chico Alencar é um projeto de reconhecimento do funk como manifestação cultural, e não um pedido de tombamento ou de registro de tombamento desse patrimônio. Quer dizer, não considera um patrimônio cultural a ser registrado nem tombado. Ok? Então, dito isso, eu vou passar aqui para o relatório. Se Vossa Excelência achar melhor ir para o voto, melhor. Então, eu vou para o voto mesmo. Bom, para o voto, inclusive, vou saltar toda a parte do relatório em que eu discuto a questão técnica e legislativa, porque eu já expus aqui resumidamente. Então, ultrapassada a questão jurídica acerca da competência dessa comissão para aprovação de projetos de lei que reconheçam manifestações culturais populares, necessário trazer para essa discussão aspectos relacionados com as contribuições da Comissão de Cultura. De acordo com a resolução da Câmara dos Deputados número 21 de 2013, dentre os campos temáticos e áreas de atividade da Comissão de Cultura se insere, desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, acordos culturais com outros países. Pois, chegada a hora de a Comissão de Cultura tomar para si a competência para reconhecer as manifestações culturais populares, reconhecer e não considerar patrimônio cultural a ser registrado ou tombado. Mesmo porque tal competência é atribuída regimentalmente, conforme citado. Importante deixar claro que não se trata de retaliação ao trabalho desenvolvido pelo Ministério da Cultura através do IFAM. Antes disso, trata-se de uma posição de real representação do povo brasileiro. Somos nós, parlamentares eleitos, quem de fato pode olhar para os fenômenos sociais e reconhecer neles as manifestações culturais. Os trabalhos dos burocratas são válidos e suas avaliações deverão ser consideradas quando da análise de projetos de lei. Porém, a decisão final sobre reconhecer uma manifestação, volto a dizer reconhecer, não registrar, nem tombar, a decisão final sobre reconhecer uma manifestação cultural no âmbito da sociedade cabe aos seus reais representantes. A necessária alteração da jurisprudência da antiga Comissão de Educação e Cultura trará a possibilidade de cada deputado federal trazer informações sobre manifestações culturais presentes nas mais remotas comunidades e submetê-las ao reconhecimento nacional dos seus pares, o que valoriza e contribui para o seu desenvolvimento. Com relação ao projeto de lei número 4.124 de 2008, trata-se de um exemplo perfeito para a discussão que agora se trava. O deputado Chico Alencar, autor da proposição, traz informações imprescindíveis na justificação do projeto de lei. Afirma, com base em estudo realizado pelo antropólogo Hermano Viana, em sua dissertação O Baile Funk Carioca, Festas e Estilos de Vida Metropolitanos, que é possível apenas no Grande Rio a participação de 1 milhão de jovens frequentando os bailes cariocas semanalmente, e conclui: nenhuma outra atividade de lazer reúne tantas pessoas com tanta frequência. A noção de cultura defendida pela antropologia e pelos estudos culturais, duas áreas do conhecimento instituídas nas universidades, sendo a primeira delas uma ciência criada no final do século XVIII,
portanto, com mais de 200 anos de existência, a saber, a noção de cultura como modo integral de vida tem colaborado bastante, sobretudo nos últimos 8 anos, não só para o reconhecimento de manifestações culturais, alvo de preconceitos e distinções culturais elitistas, mas também para a elaboração de políticas públicas como os pontos de cultura e o cultura viva. É nessa noção de cultura que devemos evocar, para reconhecer o funk como manifestação cultural e livrá-lo dos preconceitos das elites culturais, que quase sempre se confundem com as elites econômicas, que fazem distinções e hierarquias culturais para sustentar e justificar seus privilégios. Aponta ainda o autor do PL, o deputado Chico Alencar, que historiadores da música ressaltam que, tal como aconteceu há 100 anos com o machiste e o samba, houve época em que no Brasil era proibido sambar, e também com a capoeira, e mais recentemente com o reggae e o hip-hop, o funk enfrenta hoje toda a ordem de preconceitos e tentativas de desmobilização por parte de segmentos da sociedade que discriminam manifestações culturais das classes menos abonadas, sobretudo as ligadas à cultura negra. Necessário frisar que, apesar de manifestação cultural popular que emergiu do vazio de políticas públicas culturais nos bolsões de pobreza do Rio de Janeiro, mas não de um vazio de cultura é modo integral de vida, o funk possui visibilidade e inserção crescente nos veículos de comunicação social nacional, o que poderia suscitar a ideia de que não é necessário o reconhecimento do mesmo como manifestação cultural popular. Trata-se de raciocínio equivocado. A visibilidade do funk, ao mesmo tempo em que o pauta, é ambivalente. Nas palavras do autor da proposição, a mídia nacional não raro aborda o funk de um modo preconceituoso, associando-o em palavras ou imagens à marginalidade, à violência, ao tráfico e ao consumo de drogas, sem nenhuma base consistente a considerar os estudos que, sobretudo nas 2 últimas décadas, têm se desenvolvido sobre o assunto nas melhores universidades do país. Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei de número 4.124 de 2008, lembrando que o projeto de lei e o meu parecer é pelo reconhecimento do funk como manifestação cultural e não um pedido de registro e nem tombamento do funk como patrimônio cultural imaterial. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jean. Em discussão a matéria. Eu gostaria de me manifestar. Deputado José Stedley. Não, primeiro que é importante o esclarecimento do Jean a respeito dessa diferença, né? Que o próprio, quando estava na educação, o Paulo Rubem, né, que era o relator, ele deu parecer contrário, alegando que não era contrário em si a manifestação, ele era contrário que o parlamento se posicionasse a respeito desse reconhecimento. Mas eu acho que tem razão o deputado Jean Willis, e há um preconceito muito grande da comunidade. De fato, tem músicas ruins do funk, que eu também acho ruim. Mas em música popular brasileira tem músicas ruins, e nós não vamos discriminar a música popular brasileira. Tem em todo tipo de música, você vai encontrar músicas boas, ruins, que você pode gostar ou não. E, portanto, eu estudei o caso e manifesto a favor. Parabenizar pelo relatório de alta qualidade. Obrigado, deputado Stedley. Alguém mais gostaria? Encerrada a discussão, em votação, parecer do relator. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.